Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral. Hoje, a gente vai entrar no tema de sistema de partículas, tá? Na aula passada, a gente fez a primeira prova, né? Que foi sobre dinâmica de uma partícula única e movimento oscilatório. Então, na aula de hoje, eu quero introduzir para vocês o problema de sistema de partículas e eu quero discutir com vocês duas leis de conservação. A conservação de momento linear e a conservação de momento angular. Tá joia? Bom, então, vamos começar falando, então, de sistema de partículas. Tá? Vamos considerar agora, né, que eu não estou mais lidando com uma partícula apenas. Eu estou lidando com N partículas. E pior que isso, eu não estou só lidando com N partículas. São N partículas que elas podem interagir entre si. Tá? Então, eu não estou lidando apenas com partículas que estão sob a ação de um campo, ou alguma coisa assim. São partículas que elas podem interagir entre elas. Tá? Eu vou falar para vocês que uma das partículas, a késima partícula, ela tem massa mk, tá bem? E ela está parada, não é que ela está parada, mas ela está na posição RK, tá bem? Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Eu desenho aqui para vocês o sistema x, y e z, tá? A coordenada. Eu vou dizer para vocês que eu tenho tudo isso de partícula no meu problema. E essa partícula cor-de-rosa, eu vou falar que é a partícula K, tá bem? Então, a posição dessa partícula K em relação à origem é o R, tá bem? Então, eu vou definir a partícula K como essa daí. Uma partícula qualquer, em princípio. Tá? Então, se eu tenho essa partícula K, a segunda lei de Newton para essa partícula era escrita da seguinte forma: a massa dela vezes a aceleração dela é igual à força que ela sofre. Então, mk vezes rk, dois pontos, é igual a fk. Agora, o fk, né, é a soma, é a resultante de todas as forças que essa partícula sofre. Quem são essas forças? Bem, elas são as fk externa, essas daqui, que são as forças causadas por agentes externos, mais uma soma de todo J, por exemplo, esse J em azul aqui, tá? Todos J, ou seja, todas as outras partículas diferentes da partícula K, tá? Então, a soma em J, diferente de K, de um FJK interno. Tá? Então, eu vou chamar de força interna aquela força causada na partícula K por uma outra partícula qualquer do sistema. Tá? Força externa é força causada por alguma coisa que não está no sistema. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa partícula J que eu desenhei de azul ali, eu tenho a força que a partícula J faz na partícula K. Então, depois eu vou ter a força que essa partícula faz na partícula K, essa e assim por diante. Tá bem? Então, por isso que eu vou somar em todos os J's. Tá joia? Então, resumindo, pessoal, a força FK é a soma de todas as forças externas agindo na késima partícula. Note, então, que é um FK, ou seja, depende apenas da partícula K, no sentido que é as forças externas que essa partícula K está sentindo. Tá bem? O segundo termo aqui, então, é a soma de todas as forças internas feitas pelas Jésima partículas na partícula K. Tá joia? Então, a dinâmica da partícula K é governada por essa equação aí.
Então, a massa dela vezes a sua aceleração é igual às forças externas agindo nela, mais a soma das forças internas. Tá joia? Agora, vamos lembrar da terceira lei de Newton. A gente não precisa nem pensar na forma forte dela, vamos pensar na forma fraca. Na forma fraca, a gente sabe o quê? Que o FJK interno é igual a menos FKJ interno. Ou seja, se a partícula J faz uma força na partícula K, que é o FJK interno, consequentemente, a partícula K faz uma força na partícula J de mesma direção, mesma intensidade e sentido oposto. Tá bem? Ou seja, eu tenho as duas partículas aqui, K e J, eu tenho uma força para cá, outra força para lá, elas têm o mesmo sentido, a mesma direção, sentidos opostos e mesma magnitude. Tá joia? Pois bem, agora vamos analisar o que acontece no movimento do sistema completo. Né? Até agora a gente olhou o que acontece com uma das partículas. Tá? Então, para olhar o que acontece no sistema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar sobre todas as partículas K. Tá joia? Então, vamos somar em todas as partículas K. Tá? Eu vou fazer uma soma em K, de MK, RK, dois pontos. Isso aí vai ficar igual a soma em K de FK, que vai ser igual a soma em K das forças externas agindo em cada partícula K, mais uma soma em K, que é uma soma de J diferente de K, de FJK interno. Tá bem? Com isso, vamos olhar esse segundo termo aqui. Vamos olhar esse segundo termo aqui. Um jeito que eu posso reescrever esse segundo termo, note que eu estou somando em K, somando em J diferente de K, tá? Eu posso fazer essa somatória e quebrá-la em dois termos. Eu posso fazer uma soma em K, uma soma de J maior que K apenas, de FJK interno mais F de KJ interno. Tá? Não sei se isso soa bastante óbvio para vocês, que essas duas somatórias são idênticas, tá? Mas, se não, né, para ficar um pouco mais claro, vamos fazer o exemplo quando eu tenho n igual a 3. Quando eu tenho n igual a 3, né, a soma de K, J diferente de K, é F12 mais F13 mais F21 mais F23 mais F31 mais F32. Certo? Por quê? Ó, o FJK. Então, quando o K vale 1, desculpa, quando o K vale 1, vai ser JK, então vai ser F21 mais F31. Quando o K vale 2, vai ser o F12 mais o F32. Quando o K vale 3, vai ser o F13 mais F23. Por quê? Porque o J é diferente de K. Tá bem? Essa somatória fica isso daí. Ficam esses 6 termos. Tá? Agora, se eu escrever, ao invés de escrever assim, se eu escrever assim, fica o seguinte, F12 mais F21 mais F32, mais F31 mais F13 mais F32 mais F23. Que é exatamente isso daqui. Né? J maior que K, né? Tá vendo? O J, esse daqui, ele é sempre maior que K, tá aqui e tá aqui. E eu somo FJK, FKJ. FJK, FKJ, FJK, FKJ, FJK, FKJ. Então, vocês estão vendo que isso daqui é igual a isso daqui. Então, isso daqui é igual a isso. Tá? Então, em outras palavras, eu posso rearranjar essa somatória aqui, ó, e escrevê-la
desse jeito em azul. Tá? Então, F somatória em K, somatória de J maior do que K apenas. Agora não estou somando em todos os J, estou somando só no J maior que K. Do FJK interno mais FKJ interno. Tá? Porque quando eu inverto o JK com KJ, eu estou pegando os termos que o índice menor vem antes. Tá joia? Legal. Então, pessoal, esse segundo termo eu posso escrever dessa forma que eu grifei em azul aqui. Aqui, lembre que o FJK interno é igual a menos o FKJ interno. Tá? Ou seja, isso é igual a menos isso. Né? Terceira lei de Newton. Sendo assim, para cada uma dos termos da soma, isso aqui é zero. Ou seja, se cada termo da soma é zero, a soma 0 mais 0 é zero. Ou seja, essa soma aqui é nula. E a somatória de MK, RK, dois pontos, nada mais é do que a somatória em K de FK externo. Tá joia? Em outras palavras, se eu analiso o sistema completo, tá? Se eu somo sobre o sistema completo, tá? A soma das massas vezes acelerações dá igual à soma das forças externas. Tá joia? Em outras palavras, se eu não tenho força externa agindo no sistema, eu tenho que a soma das massas vezes acelerações dá zero. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, o que a gente aprende disso? O que a gente aprende disso? Primeiro, né, que o movimento do sistema de partícula como um todo depende somente das forças externas. Tá? Então, se eu pego o sistema de partícula como um todo, ele só vai acelerar se eu tenho força externa agindo nele. Se eu não tenho força externa, esse sistema não acelera. Tá? Então, soma em K de MK RK dois pontos é igual a soma em K das forças externas agindo no sistema. Tá? Eu vou definir agora como o momento linear da partícula K. Tá bem? Ou seja, momento linear, a gente sabe que é massa vezes a velocidade. Tá? Então, eu vou definir o momento linear da késima partícula como PK igual a massa da partícula K vezes a sua velocidade, né? O RK ponto. Tá joia? E, de modo que, obviamente, o momento linear do sistema completo nada mais é do que a soma em K dos PK. Tá? Isso aí é a soma em K de MK RK ponto. Tá? Então, vou chamar esse pesão aqui do momento linear do meu sistema. Tá? Então, note que o momento linear do sistema nada mais é do que a soma dos momentos lineares de cada partícula que compõe o meu sistema. Com isso, pessoal, o que acontece? A variação temporal do momento linear do sistema é simplesmente P ponto soma em K de PK ponto. Isso aí é igual a soma em K de MK RK dois pontos. Tá? Ah, professor, mas você está considerando a massa constante. Sim, estou considerando, por quê? Estou considerando um sistema que ele tem a massa. A massa é a mesma, né? Ele, aliás, o que eu quero. Deixa eu falar de um jeito diferente. Estou considerando um sistema no qual não entram e não saem massas do meu sistema. Tá? A partícula, se eu tenho N partículas, eu continuo com N partículas lá dentro. E lembrem que quando eu falo partícula, tá? A partícula é um ente cuja massa é constante. Tá? Eu posso ter um sistema cuja massa muda? Posso, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco com isso. Mas o sistema que a massa muda não é porque a massa da partícula muda, mas é porque o número de partículas muda. Tá bem? Então, eu posso ter isso sim. Tá joia? Mas, no que a gente está olhando agora aqui,
A gente está olhando um sistema composto por N partículas, então ele é composto por N partículas. O número de partículas não muda, portanto a massa não muda. E a massa de cada partícula também não muda. Tá? Que é como a gente definiu partícula no começo desse curso. Tá? Só para a gente ficar um pouco mais claro aqui. Pois bem, então, o momento linear do sistema nada mais é do que soma em K de mk rk, dois pontos. Aliás, desculpa, a derivada do momento linear do sistema, ela é simplesmente soma em K de mk rk, dois pontos, que, como a gente viu aqui em cima, isso nada mais é do que a soma em K das forças externas agindo nas partículas K. Tá bem? Então, o que a gente vê? A gente vê que dp dt, ou seja, a variação do momento linear do meu sistema é igual à soma das forças externas agindo no meu sistema. Em outras palavras, se eu não tenho força externa agindo no meu sistema, eu tenho, então, a conservação do momento linear do sistema. Tá? Se eu não tenho força externa agindo no sistema, essa somatória daria zero, portanto, o P ponto é zero, portanto, o momento linear do sistema é conservado. Tá joia? Note que eu falar que o momento linear do sistema é conservado não significa que o momento linear de cada partícula independentemente é conservado. Tá? Note isso. Eu posso ter o momento linear de cada partícula não sendo conservado, mas o momento linear do sistema é conservado. Tá? Tá joia? Vamos ver um pouquinho, um exemplo bastante simples sobre a conservação de momento linear. Professor. Pois não, diga lá. Uma pergunta besta, na verdade. Em relação a essa força externa, as partículas também fazem alguma reação nessa força externa? Sim. Fazem, né? Podem fazer, sim. A gente vai ver isso agora. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó, é exatamente como ela perguntou. Ó, vamos fazer o exemplo bem simples. Um burrinho puxando uma caixa a partir do repouso. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma caixa, eu tenho o chão, eu tenho um burrinho, de uma terra muito, muito distante. Eu amarrei essa caixa no burrinho e eu quero que esse burrinho puxe a caixa. Tá? O burrinho puxa a caixa com uma força que eu vou chamar FBC, que é a força do burro na caixa. Agora, pela terceira lei de Newton, a caixa puxa o burro com uma força FCB, que é menos FBC, que é a força caixa no burro. Tá? E a pergunta é, o burro consegue puxar a caixa? A resposta é, às vezes sim. Né? A gente já viu o burro puxando caixa. Tá? E como que ele faz isso? Se a força do burro na caixa é igual à força da caixa no burro, no sinal oposto. Né? A gente pode olhar esse problema de duas formas. Tá? A primeira forma é exatamente na linha que me foi perguntado agora. Né? Vamos olhar, porque veja, se o burro puxa a caixa para frente, ele está no repouso. Né? Ele está no repouso. Se ele puxa a caixa para frente, significa o quê? Significa que o burro e a caixa começaram a se mover para cá. Ou seja, ambos têm uma velocidade nessa direção. Ou seja, o momento linear do sistema agora não é mais zero. Tá? Quando eles estavam em repouso era zero. Agora não é mais zero. Ou seja, o momento linear mudou. Ou seja, tem que ter força externa. Tá? Então, eu posso olhar isso daí de duas formas. Primeira forma, o sistema é só burro mais caixa. Tá? Só que agora eu tenho a Terra fazendo força
para mexer com o burrinho. Por quê? Se o burrinho tivesse andando em cima de uma superfície de gelo, que não tem atrito, ele podia fazer a força que ele quisesse e não ia para frente. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a patinha dele e fazendo uma força nessa direção contra a Terra. Tá? Com isso, a Terra está fazendo essa força aqui no burrinho. Tá? Então, a Terra é a minha agente externa fazendo força no burrinho. Tá? A própria Terra está fazendo uma força aqui na caixa também, para trás, a força de atrito. Tá? Então, o que tem que acontecer? A força externa que o burrinho faz na caixa, ou seja, desculpa, a força que o burrinho faz na caixa tem que ter uma componente, tem que resultar numa força externa que a caixa faz no burrinho, caixa não, desculpa, a Terra faz no burrinho, tem que ser maior do que a força que a Terra faz de resistência na caixa. Tá? Se eu tenho aqui essa força que a Terra empurra o burrinho para frente, é maior do que a força que a Terra segura a caixa, a força resultante no sistema é isso daqui. Tem uma força resultante no sistema para frente, portanto, o sistema é acelerado para frente. Tá joia? Esse é um jeito de ver o problema. Outro jeito de ver o problema é considerar que o sistema é composto pela caixa, pelo burro e pela Terra. De modo que todas as forças são internas. De modo que o momento linear do sistema não muda. Porque agora o sistema tem a caixa, tem o burro e tem a Terra. Só que, lembra que eu falei para vocês que o fato do momento linear do sistema não mudar, não quer dizer que o momento linear de cada ente desse sistema não mude. Tá? Então, nesse caso, percebam vocês, o burro mais caixa vão para frente, enquanto a Terra vai para trás. De modo que o centro de massa fica parado, tá? Porque o movimento do burro mais caixa vai para frente, enquanto o movimento da Terra compensa indo para trás. Só que a Terra é muito mais pesada que o burro mais a caixa, né? Então a gente não vê o movimento da Terra. Tá? Então, note vocês que tanto nessa análise quanto nessa análise, eu não tô infringindo nenhuma lei da física, obviamente, tá? A conservação de momento, ela se aplica, obviamente, do mesmo jeito, tá? Depende do que você considera sendo o seu sistema ou não. Tá joia? Então, é importante a gente ver o que a gente considera o nosso sistema para na hora de decidir se a conservação de momento linear aplica-se ou não. Tá joia, pessoal? Tá legal? Então, antes da gente continuar, vamos olhar de uma forma um pouquinho mais elegante para o problema, que é a questão do centro de massa. Tá? Uma forma diferente de olhar para o movimento do sistema de partículas é concentrar no movimento daquilo que eu vou chamar de centro de massa. Para definir o centro de massa, vamos considerar a massa total do sistema de partículas. Tá? Então, se eu tenho duas partículas, uma que pesa m, outra que pesa m2, a massa total do sistema é m mais m2, certo? Então, eu vou definir mão como sendo a soma em K dos mk. Ou seja, eu vou definir emão como a massa total do meu sistema de partículas. Tá? Simples assim, somatório em K de mk. Nenhum segredo. Tá? E vou definir, então, a posição do centro de massa como uma média
das posições de cada partícula ponderada pela massa de cada um. Tá? Então, a posição do centro de massa é uma média ponderada das posições. Ponderada por quem? Pelas massas. Ou seja, eu vou falar que massa total vezes R, onde o R é o centro de massa, é igual a soma em K de MKRK. Tá bem? Ou seja, se eu tenho duas massas aqui e elas são idênticas, o centro de massa está aqui, no meio das duas. Se eu tenho essas duas massas, mas essa daqui é o dobro dessa, então o centro de massa está mais perto dessa. Né? A distância aqui é metade da distância aqui. Tá? Ou seja, a posição do centro de massa ela é ponderada pela massa de cada uma das partículas. Tá? Então, é soma em K de MKRK. Tá bem? De modo, então, que a posição do centro de massa é ρ, nada mais é do que 1 sobre mão, soma em K de MKRK. Tá joia? Bom. E na definição do momento linear para um sistema, né, de novo, assumindo o sistema fechado, professor, que sistema fechado? É um sistema em que não entra nem sai massa. Tá? A gente já vai ver um exemplo onde entra massa. Tá? Mas vamos fazer as contas aqui, assumindo um sistema que não entra nem sai massa. Se o sistema é fechado, eu tenho, então, que o P é soma em K de MKRK, ponto, que nada mais é do que, note o seguinte, se eu derivar, vou fazer aqui em azul, se eu derivar esse cara aqui, a massa é constante, porque não entrou nem saiu nada do meu sistema, a massa de cada partícula é constante pela definição, então a única coisa que deriva é o RK ponto. Então eu tenho que R ponto é igual a 1 sobre M, MKRK ponto. Ou seja, eu posso passar esse cara aqui, eu tenho que soma em K de MKRK ponto, nada mais é do que Emão R1 ponto. Ou seja, o momento linear do sistema, aquele que é a soma do momento linear de todas as partículas, nada mais é do que o momento linear do centro de massa, que é a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Tá bem? Tá joia? Para a conservação do momento linear, eu tenho que dp é igual à soma das forças externas, tá? Isso é igual a mr, dois pontos. Ou seja, se não tenho força externa agindo no meu sistema, o centro de massa não acelera. Tá bem? Tá joia, pessoal? Opa, cliquei rápido demais. Tá bom? Então, esse resultado aqui, para mim é o seguinte, que o meu centro de massa só acelera se eu tenho força externa agindo no sistema. Tá joia? Bem, então, vamos ver um exemplo de conservação de momento linear. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Onde eu estou pondo massa no sistema. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma esteira de massa Emão, tá? Vamos dizer que essa esteira é infinita, tá? De modo que o que cai nela fica nela. E eu estou despejando uma carga de soja numa taxa gama. Gama é igual a dm dt sobre a esteira. Tá bem? Então, vamos assumir que eu tenho o sistema é mais ou menos isso daqui, ó. Imagina que eu tenho uma esteira aqui as rodinhas que faz a esteira rodar. E aqui eu tenho um funil, e aqui eu tenho, tá cheio de soja, e a soja está caindo na esteira. E vai começando a andar na esteira essa soja. A queda da soja aqui
ela cai com uma taxa gama, que é dm/dt. Então, ela cai, digamos, tantos quilos por segundo, tá? Sobre a esteira. E a massa da esteira em si é mão. Tá joia? A pergunta que eu quero fazer é qual a força que o motor da esteira deve fazer para que a esteira se mantenha com velocidade constante. Tá? A esteira está vindo aqui com a velocidade v e eu quero manter essa velocidade v. Tá? Daí a segunda pergunta é qual a potência que essa força faz? Qual a potência dessa força? Qual a potência... o que é potência? Potência é taxa de energia. Então, qual que é a taxa de energia que o motor está pondo no sistema? Eu estou tratando o motor como um agente externo, eu quero saber qual que é a taxa de energia que o motor está pondo no sistema. E C, qual é a taxa de aumento da energia mecânica do sistema? Tá. Se eu estou pondo energia no sistema, imagino que a energia do sistema esteja aumentando. Eu quero saber qual que é a taxa do aumento dessa energia mecânica. Tá joia? Esse problema ele é bem simples, mas requer um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. Então, o problema é esse. Eu tenho uma esteira, a esteira tem massa em mão, tá? E eu estou derrubando sobre ele uma carga de, eu chamei aqui de soja, mas uma carga de alguma coisa que tem massa, que vai caindo com uma taxa de dm/dt igual a gama, uma taxa constante. Então, tantos quilos por segundo vai caindo no meu sistema. Tá? Então, eu quero saber qual que é a força que o motor da esteira faz para manter o sistema andando em velocidade constante. Tá? Então, para fazer isso, vamos imaginar o seguinte. Em um determinado instante, o sistema é composto pela esteira de massa em mão e de uma massinha M de soja. Tá? Nesse instante, o momento linear do sistema é dado por Emão mais Eminho vezes V. Tá bem? Esse é o momento linear do sistema. Tá? Bom, a força feita pelo motor é a força externa agindo no sistema. Então, eu sei que a força é dp/dt. dp/dt, agora, olha que legal. É a massa vezes a velocidade, a dv/dt, massa vezes a aceleração. Só que agora, note que legal, essa massinha aqui, ó, ela muda, né? Por quê? Porque a todo momento está caindo mais soja na minha esteira. Então, essa massa muda por uma taxa de Emin/dt, igual a gama. Né? Então, quando eu faço dp/dt, eu faço derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Geralmente, a gente vinha tratando o caso no qual a derivada disso aqui era zero, porque as massas eram constantes. Mas agora a massa não é mais constante. Tá? Então, perceba que tem que entrar um dm/dt aqui. Tá? Por outro lado, então, a força do motor, ela é Emão mais Eminho, dv/dt, mais gama, né, dm/dt, chamei de gama, vezes V. Tá? Mas agora o problema fica mais simples, por quê? Porque eu falei para vocês que eu quero a força para a qual o sistema continue com velocidade constante. Se o sistema continua com velocidade constante, dv/dt tem que ser zero. E se a velocidade é constante, a sua derivada é nula. Então, a força do motor tem que ser igual a gama V. Eu estou assumindo um problema em uma dimensão, né? Porque não faria sentido eu falar que a esteira está se movendo em 2 ou 3 dimensões. Então, a força do motor se reduz a gama vezes V. Ou seja, a taxa com a qual cai soja vezes a velocidade que ele quer manter. Tá bem?
Então, essa é a força que o motor tem que fazer para manter o sistema rodando com velocidade constante. Pois bem, qual que é a potência dessa força? A potência é a taxa de trabalho feito pela força, né? E o trabalho é F de x. F de x eu posso escrever como F do motor, né, a força externa agindo, vezes V dt, né, onde eu troquei dx por V dt. Então, a taxa de trabalho é dw dt, que é gama, que é igual a F vezes V, mas F é gama V. Então, eu tenho que dw dt é igual a gama V quadrado. Tá? Essa é a taxa de trabalho feito pelo motor em cima do sistema. Então, a taxa de energia dada pelo motor para o sistema é gama V quadrado. Tá? Eu posso brincar com esse cara e escrever da seguinte forma. A velocidade é constante, eu posso escrever que gama V quadrado é igual a dm dt V quadrado, mas o V é constante, então eu posso pôr dentro da derivada e eu posso escrever como d dt de mv quadrado. Certo? Eu escrevi assim só para ficar com uma cara que a gente já conhece. Tá? Então, percebam que o trabalho, né, a taxa de trabalho, a potência dada ao sistema pela força externa, a força do motor, nada mais é do que ddt de mv quadrado. Tá? Muito bem. Essa é a taxa de energia dada ao sistema pelo motor. Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer é qual a taxa de aumento da energia mecânica do sistema? Bom, aqui eu já dei um spoiler falando que o aumento da energia mecânica é o mesmo da energia cinética. Né? Porque se eu estou andando na horizontal com a minha esteira, não faz sentido eu falar de aumento ou diminuição de energia potencial. Tá? A única energia que muda no sistema é a energia cinética. Sendo assim, a energia cinética do meu sistema é E igual a meio de M1 mais M1 V quadrado, certo? É meio de massa vezes velocidade ao quadrado, isso é energia cinética. Quanto que ela aumenta? Ela aumenta com dE dt igual a derivada desse cara, que é meio dm dt V quadrado, porque a velocidade não muda. Ou seja, é meio de d dt de mv quadrado. Tá? Em outras palavras, perceba que d dt é meio esse cara aqui. Tá? Ou seja, o motor está dando para o meu sistema uma energia a essa taxa. Só que a energia do sistema está aumentando metade da taxa. Repararam isso? A pergunta é, cadê a outra metade? Cadê a diferença? Eu preciso conservar a energia. E agora? Se eu estou dando esse tanto de energia para o meu sistema, mas a energia do sistema está aumentando metade dele, cadê a outra metade? Alguém tem sugestão? Energia dissipada em calor? Energia dissipada em calor. Mas que calor? Do movimento entre os grãos. Tipo, ele bate um grão no outro. Não. Do motor? Não. O motor está dando para o sistema, né? A esteira e os grãos? A esteira e o grão. Exatamente. Por quê? A resposta é dissipada pelo atrito entre a esteira e os grãos. Por quê? Porque quando o grão cai, vamos desenhar aqui o grãozinho. O grãozinho, ele caiu aqui, ele não tem velocidade para cá, a velocidade dele é zero. Para ele ser acelerado junto com a esteira, ele precisa ter uma força entre esteira e grão para acelerar. Que força é essa? Força de atrito. Tá? Essa força de atrito é uma força dissipativa. Então, essa energia é dissipada no atrito entre esteira e grão para acelerar o grão. Certo?
Por quê? Se a esteira fosse feita de gelo, se ela fosse de um jeito que não tivesse atrito nenhum entre esteira e grão, o que ia acontecer? O grão ia cair e ia ficar tudo concentrado aqui, ó, paradinho aqui. A esteira ia ficar rodando e o grão ia ficar parado aqui. Porque quem que acelera o grão é a esteira, certo? É o atrito entre esteira e grão. Tá joia, pessoal? Esse problema é bonitinho, tá? E simples. E mostra pra gente como a conservação, ela vale. Tá? Você só tem que olhar para ela de forma correta. Tá joia? Então, agora que a gente viu conservação de momento linear, vamos passar para uma coisa mais chata. Vamos olhar a conservação de momento angular. Tá? Vamos olhar como o momento angular joga num sistema de partículas. Vamos continuar o nosso problema com aquele sistema de partículas que a gente tem lá, N partículas, né? Mesmo jeito que a gente tinha. Então, a gente tinha todas as partículas lá, e uma partícula que eu chamei de partícula K. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa partícula K tem massa MK e posição RK. Tá? Para calcular o momento angular do sistema, tá? Eu tenho que calcular o momento angular do sistema em torno de um ponto. Tá? Não faz sentido eu falar, qual que é o momento angular do sistema? Tá? Se eu perguntar para você qual que é o momento angular do sistema, você pode falar para mim que é 0. Tá? Provavelmente você vai achar um ponto sobre qual o momento angular do sistema é 0. Geralmente, quando você pergunta qual é o momento angular do sistema, você pergunta em torno de que ponto. Tá? Em relação a que ponto. Tá? Então, eu vou falar para vocês que eu estou falando em torno de um ponto Q qualquer. Tá? Então, de modo que a késima partícula, que tem massa MK, ia estar localizada na posição RK, e o momento angular dessa partícula em relação ao ponto Q, ele é dado como LKQ, que na verdade é a posição vezes o momento linear, né? Então fica RK menos RQ, onde RQ é a posição do ponto Q, vezes PKQ, onde PKQ nada mais é do que a massa K, vezes a velocidade de K em relação à velocidade em relação ao ponto Q, ou seja, RK menos RQ ponto, desculpa, RK ponto menos RQ ponto, tá? Então, eu vou falar que tem esse ponto Q aqui, qualquer. Então, esse ponto Q está na posição RQ, de modo que a posição da partícula K em relação ao ponto Q é RK menos RQ. Tá bem? Então, eu estou querendo saber qual que é o momento angular em relação a esse ponto aqui. Então, o momento angular se fica simplesmente RK menos RQ, vetor MK, RK ponto menos RQ ponto. Tá? Com isso, pessoal, com isso, eu quero analisar o momento angular do sistema como um todo, basta, assim como eu fiz com o momento angular, momento linear, é somar sobre todas as partículas. Então, o L em relação ao ponto Q, ou seja, o momento angular do sistema em relação ao ponto Q, nada mais é do que a soma em K do LKQ, que é a soma em K de RK menos RQ, vetor MK vezes RK ponto menos RQ ponto. Tá? Agora, vamos sair calculando esses carinhas. Vamos ver como é que dá isso daí. Antes de reescrever o LQ, vamos ver como que ele varia no tempo. Tá? Vamos ver como que a conservação do momento angular joga nesse caso. Tá? Então, vamos ver se ela tem uma cara parecida com aquela da conservação do momento linear. Para isso, eu faço dLQ dt, que é a soma em K de dLKQ dt, ou seja, é a soma em K. Como isso aqui tem um produto, né? É a regra do produto, ou seja, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, fica ddt
de RK menos RQ, vetor MK, RK ponto menos RQ ponto, mais RK menos RQ, vetor MK, DDT de RK ponto menos RQ ponto. Certo? Esse cara, o primeiro termo dá simplesmente RK ponto menos RQ ponto, vetor MK, RK ponto menos RQ ponto, mais o segundo termo que dá RK menos RQ, vetor MK, RK dois pontos menos RQ dois pontos. Tá? Note o seguinte, esse primeiro termo, ó, o MK, para cada K, é uma constante. Então, eu posso pôr para cá, ó, ainda dentro da somatória, mas antes do produto vetorial, de modo que eu tenho um produto vetorial RK ponto menos RQ ponto, vetor RK ponto menos RQ ponto. Dá quanto esse produto vetorial? Ninguém sabe? Dá zero. Dá zero, porque o vetor vezes ele, produto vetorial ele mesmo dá zero. Então, esse cara aqui dá zero. Para cada K, isso aqui dá zero. E a soma de um monte de zero dá zero. Tá? Então, me resta esse cara aqui. Vamos ver como é que esse cara se comporta. Esse cara, ele se comporta como RK menos RQ, vetor MK, RK dois pontos, menos soma em K, RK menos RQ, vetor MK, RQ dois pontos. Tá bem? Agora, vamos olhar esse segundo termo aqui. Perceba o seguinte. Eu tenho que RK menos RQ, vetor MK, RQ dois pontos. Nesse caso, eu quero olhar essa somatória e veja como ela fica. Note que o RQ e o RQ dois pontos, eles estão fora da somatória em K. Certo? Eles estão fora da somatória em K. Por quê? Porque não depende de K. É um Q qualquer. Então, eu posso fazer somatória em K de RK MK menos a somatória em K de MK RQ ponto. RQzão. Certo? Isso aí tudo vetor RQ dois pontos. Tá? Eu simplesmente rearranjei isso daqui nesse termo aqui em amarelo. Tá? Então, percebam o seguinte. Isso daqui nada mais é do que essa somatória é M, é redução de massa. Isso aqui é Emão. Então, fica Emão vezes Rão do centro de massa menos RQ, vetor RQ dois pontos. Tá? Veja, eu fiz tudo isso, mas eu podia simplesmente argumentar para vocês que nesse curso eu vou considerar esse cara aqui como zero. Por quê? Porque eu vou considerar duas situações. A mais clara dela é quando o RQ dois pontos é igual a zero. Por quê? Porque eu estou considerando o meu momento angular em torno de um ponto que esse ponto Q é um referencial inercial. Tá? Então, vamos considerar a origem. Tá? Então, eu tenho aqui x, y, z. Vou considerar a origem. A origem está ali paradinha. O ponto Q está aqui. Tá? Se a aceleração do ponto Q não é zero, esse ponto Q, ele não é um referencial inercial em relação à origem. Tá? E a gente aprendeu há um mês atrás que se o referencial não é inercial, a mesma lei de Newton, as mesmas leis de Newton que eu escrevi para esse referencial não valem para esse. Porque daí tem forças envolvidas aqui que não tinham aqui. Tá? Então para que a gente não caia, né, nesse problema, a gente, nesse sistema, a gente vai sempre discutir o RQ, o ponto Q, que é um referencial inercial. Ou seja, cujo RQ dois pontos vale zero. Mas eu não precisava. Porque se eu tiver também um sistema, ó, o RQ, cuja aceleração é paralela à posição relativa deles,
esse produto também dá zero. Tá? Mas a gente vai considerar nesse curso, basicamente, situações assim, tá, pessoal? E se a situação não for assim, o negócio complica um pouco. Mas por que complica um pouco a forma de analisar? Porque agora as forças externas que eu estava tratando nesse referencial não são as mesmas desse referencial. Porque se esse referencial está acelerado, tem outras forças agindo. Tá? Daí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Mas, por hora, nesse curso, a gente vai considerar como referencial inercial, sendo que o RQ 2 pontos é igual a zero, de modo, então, que esse cara aqui é zero. Tá? E a somatória se reduz a um soma em K de RK menos RQ, vetor MK RK 2 pontos. Tá bem? Tá joia? Então, a gente chega aqui, DLDT para o sistema, em relação ao ponto Qzão, é igual a soma em K de RK menos RQ, vetor MK RK 2 pontos. Tá? Agora, observe isso daí. Né? Na aula passada, não. Dos slides passados. Citei errado aqui. Eu vi que o MK, RK 2 pontos, é igual à força externa mais a somatória das forças internas. Tá? Isso daqui, ó, a gente acabou de ver. Tá? Então, vou substituir esse cara por isso aqui. De modo que o DLQDT é igual a soma em K de RK menos RQ, vetor FK externo mais somatório em J diferente de K, de UFJK interno, agindo na partícula K. Então, essa somatória aqui em K, eu vou quebrar em duas. Vou pegar esse primeiro termo e esse segundo termo. Tá? Bom, o aluno mais atento já percebeu que esse segundo termo eu tenho uma soma em K, soma em J diferente de K. Eu posso fazer exatamente aquela matemática que eu fiz há pouco, que é fazer o quê? Fazer a soma em K e soma de J maior que K. Né? Eu posso fazer soma em K, uma J diferente de K, de RK menos RQ, vetor FJK interno, vai ser a soma em K, soma em J maior que K, de RK menos RQ, vetor FJK interno, mais, note, eu tenho que trocar o J por K. Então, fica RJ menos RQ, vetor FJK interno. Tá? Mas agora, eu lembro que o FJK é igual a menos FKJ. Tá? Aliás, aqui é KJ, né, pessoal? Aqui é KJ, perdão. Esqueci de trocar. Tá? Então, com isso, essa somatória, ela dá soma em K de RK menos RJ, vetor FJK interno, menos RJ menos RQ, vetor FJK interno. Tá? Por quê? O KJ aqui é menos JK. Tá? Ou seja, percebam que o RQ some, né? Aqui tem menos, aqui tem mais. Então, fica somatório em K, somatório em J maior que K, de RK menos RJ, vetor FJK interno. Tá? Agora, percebam o seguinte. O RK menos RJ é o quê? É a posição, então tem a partícula K aqui, tem a partícula J aqui. Isso daqui é a posição de uma em relação à outra. Tá? E se eu olho a forma forte da terceira lei de Newton, ela diz que a força que JK, ou seja, a força que uma partícula faz na outra, ela está na direção que liga os dois centros de massa. Tá?
Ou seja, o RK menos RJ é paralelo à força agindo nela. A força interna. Então, a força interna, ela está nessa direção aqui. Se ele é paralelo, esse produto vetorial dá zero. Esse produto vetorial dá zero, esse segundo termo dá zero. Tá? Ou seja, a gente chega aqui, DLQ dt nada mais é do que soma em K de RK menos RQ, vetor força externa agindo na partícula K. Tá joia? Então, eu tenho que o momento angular do meu sistema só muda se eu tenho força externa agindo nele. Tá bom? Então, para ficar mais bonitinho, para ficar de uma forma um pouco mais similar ao caso do momento linear, eu vou definir para vocês o torque em relação a um ponto Q. Tá? O torque em relação a um ponto, ele é dado por R menos R do ponto, ou seja, o braço de torque, que eu vou chamar, que é a posição da partícula K menos a posição do ponto Q, vetor a força externa agindo na partícula K. Tá? Eu esqueci de um vetorzinho aqui no torque. Você podia tirar 0,1 meu na prova, porque eu esqueci do vetor. Bom, então o torque que a partícula K sofre em relação ao ponto Q, perceba que é em relação ao ponto Q, que faz sentido eu falar de torque em relação a um ponto, é RK menos RQ, vetor V, a força externa agindo na partícula K. Sendo assim, o torque total sobre o sistema de partículas em relação ao ponto Q é dado por soma em todos os torques K, soma em K de RK menos RQ, vetor força externa agindo em cada partícula K, ou seja, isso daí é igual a dLQ dt. Tá vendo? Note a similaridade com o momento linear. No momento linear, eu tinha que dp dt é igual à soma das forças externas. Né? Agora, eu tenho que dl dt, em relação ao ponto Q, é igual ao torque agindo no sistema. Tá? E o torque das forças externas, obviamente. Tá? Ou seja, o momento angular total do sistema de partículas só muda se existir alguma força externa agindo de modo a gerar torque. Tá? Eu posso ter força externa e não mudar o momento angular se a força externa não tiver torque. Tá bem? Então, a força externa tem que gerar torque. Então, tem que ter força externa e essa força externa tem que gerar torque. Tá? Então, essa é a conservação do momento angular para um sistema de partículas. Mas vejam vocês que eu venho escrevendo isso ainda em termos da somatória em K de cada partícula. E se eu quiser escrever em termos do centro de massa? Tá? A gente viu que no caso do momento linear, eu tenho que dp dt é simplesmente a massa vezes a aceleração do centro de massa. Né? A gente viu isso há pouco. Isso vale para o momento angular? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em relação ao centro de massa. Vamos lembrar, né? Então, para o momento angular, eu tenho que o centro de massa é igual a mr ponto. Certo? Ou seja, dp dt é mr dois pontos. Tá? Eu escrevi isso, eu acho que eu escrevi coisa errada aqui. Não, escrevi certo, né? Escrevi que dp dt é mr dois pontos. Tá? Eu achei que eu pudesse ter escrito alguma bobagem. Bom,
Então, momento angular, eu tenho que LQ é soma em K de LKQ, que é a soma em K de RK menos RQ, vetor MK, RK ponto menos RQ ponto. Tá? Bem, para que a gente consiga escrever em termos de centro de massa, eu vou precisar definir a posição do centro de massa. Tá? Eu vou definir a posição do centro de massa como Rão, e eu vou definir RK' como a posição da partícula K em relação ao centro de massa, ou seja, RK' é RK menos Rão, e a posição do centro de massa em relação ao ponto Q. Tá? Porque se eu estou tendo um movimento em relação a esse ponto Q, eu tenho que saber qual que é a minha posição do centro de massa em relação a esse ponto Q. Então, o RQ vai ser R menos R em Q. Tá? Posição do centro de massa em relação ao ponto Q. Pois bem, então, eu tenho assim, eu posso falar que o RK é igual a RK' mais Rão, tá? Simplesmente pus o Rão para cá. E o RQ é Rão menos Rão Q. Eu simplesmente troquei aqui os dois, tá? E eu vou substituir, então, RK e RQ aqui em cima. Vai ficar um negócio bagunçado, mas vamos lá. O LQ vai ficar soma em K de RK' mais Rão, menos Rão menos Rão Q, vetor RK' mais Rão ponto, menos Rão ponto, menos Rão Q ponto. Note que esse cara cancela com esse cara cancela com esse, isso aí fica soma em K de RK' mais Rão Q, vetor MK, RK' mais Rão Q ponto. Então, perceba que agora aqui é somatória, tá? Então, pessoal, o LQ vai ficar soma em K, eu vou pegar o MK e trazer para cá, vai ficar soma em K de... perceba que eu posso quebrar esses caras e resolvê-los isoladamente. Ó, eu posso pegar esse vetor esse, mais esse vetor esse, mais esse vetor esse, mais esse vetor esse. Né? Então, eu vou fazer isso. Vou trazer o MK para frente. O primeiro termo fica somatório em K de RQ, vetor RQ ponto, Rão, né? Rão Q, vetor Rão Q ponto. Esse daqui. Então, é esse vetor esse. Mais RK', vetor MK, RK' ponto, que é esse vetor esse, mais soma em K de MK, RK', vetor Rão Q ponto, que é esse vetor esse, mais soma em K de Rão Q, vetor MK, RK' ponto, que é esse vetor esse. Tá? Então, eu abri daquela forma que eu tinha falado para vocês. Agora, vamos olhar com calma cada termo. O primeiro termo é bem fácil, né? Porque, ó, tanto isso quanto isso não dependem de K. Então, eu posso fazer a somatória assim. E a somatória em K de MK nada mais é do que Emão. Tá? Esse fica fácil. Tá? Então, o primeiro termo fica Emão Rão Q, vetor Rão Q ponto. Tá? Esse é o primeiro termo. Tá? E o que mais eu tenho? Isso daqui eu posso fazer Emão vezes Rão Q ponto e chamar de PQ, ou seja, o momento linear do centro de massa em relação ao ponto Q. E eu vou chamar, então, isso daqui de Rão Q, vetor Pzão Q. Isso daqui, então, é relação ao movimento do centro de massa apenas, tá vendo? Tá joia? Agora, eu vou chamar esse segundo termo de RK', vetor PK', onde o PK' é o movimento
de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá? É o momento linear de cada partícula em relação ao centro de massa, e o RK' é a posição de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá? Mas esses outros dois termos aqui? Vamos olhar esses outros dois termos. Então, o primeiro termo está aqui, o segundo termo está aqui. E os outros dois? Vamos olhar esses dois termos em azul. Tá? Olhar eles. Tá? Vamos ver. Ó, soma em K de MK vetor RQ, ponto, mais soma em K RQ, vetor MK RK', ponto. Tá? Eu vou substituir de volta esses termos com os R'K por RK e R'ão. Então, eu lembro que o R'K é RK menos R'ão. Tá? Então, eu vou colocar aqui RK menos R'ão e RK ponto menos R'ão ponto. Tá? E agora eu vou abrir essa soma e vou calcular para cada termo. Fica a soma em K de RK menos R'ão, vetor R'Q ponto. Isso aí fica somatório em K de MK RK, menos somatório em K de MK R'ão, vetor R'Q ponto. Agora, quanto que é essa somatória em RK? Desculpa, MK-RK. Isso daqui é emão R'ão. Desculpa, emão R'ão. E essa soma aqui é emão. Note que aqui fica emão R'ão menos emão R'ão. Vetor RK. Isso aí dá zero. Então, o segundo termo, esse termo aqui dá zero. O mesmo é válido para esse termo aqui. Tá? Porque vai ficar, só vai trocar por ponto aqui. Tá? Então, da mesma forma, esse último termo dá zero também. Ou seja, os dois últimos termos são nulos. Tá? E, consequentemente, o LQ vai ficar R'Q, vetor P'Q, mais soma em K de R'K, vetor P'K. Tá? Que são os dois primeiros termos lá. Note o seguinte, esse daqui é o movimento do centro de massa em relação ao ponto Q. E esse daqui é o movimento de cada componente do meu sistema em relação ao centro de massa. Tá? Então, note que o LQ ele tem duas componentes. Uma é o centro de massa em relação ao ponto de fusão, e a outra é cada partícula em relação ao centro de massa. Tá bem? Então, percebam vocês o seguinte. Enquanto o momento linear só tinha um termo que era em relação ao ao movimento do centro de massa, enquanto o Pzão era só emão, R'ão ponto, o momento angular, ele tem o termo centro de massa mais um termo relativo de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá? Um exemplo fácil da gente ver isso é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho um sisteminha, tipo um halter, duas massinhas aqui ligadas por uma barrinha. E esse sistema está girando em torno do eixo. Então, o eixo está aqui, né? Esse sistema está girando em torno do eixo. Então, o meu eixo aqui, o ponto aqui, é o ponto que eu vou chamar de ponto Q. Tá? Percebam vocês que o ponto Q é o centro de massa, né, do halter. De modo que, se eu estou girando em torno do centro de massa, o movimento do centro de massa, o centro de massa está parado. De modo que isso aqui é zero. De modo que isso aqui é zero. Tá? Todavia, se eu estou girando esse cara em torno desse ponto, eu tenho um momento angular, concorda? Eu estou girando.
Eu estou me movendo, o momento angular não é zero. Mas por que não é zero? Porque eu tenho movimento relativo de cada uma dessas massas em relação ao centro de massa. Tá? Então, esse é um jeito muito fácil de ver isso. Esse daqui é o movimento do centro de massa e esse daqui é o movimento relativo ao centro de massa. Tá legal? Então para fechar, vamos comparar as duas coisas. Vamos comparar momento linear e momento angular no sistema. O momento linear do sistema diz que a conservação dele é que dt é igual à soma das forças externas agindo e a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Esse é o momento linear. Além disso, eu defino o momento linear do sistema em relação ao centro de massa, eu tenho que o P é igual a soma em K dos MK e RK ponto, que é igual à massa total vezes a velocidade do centro de massa. Do outro lado, o momento angular, eu posso escrever a conservação dele como dl dt igual a soma em K de RK menos RQ vetor força externa, que na verdade, isso daí, eu estou insistindo em escrever os torques sem vetor, isso daí é igual a soma em K dos torques agindo em cada partícula K em relação a Q, ou seja, o dl Q dt é igual ao torque total agindo no sistema em relação ao ponto Q. Tá? Note que é o torque em relação ao ponto Q. Tá? E se eu for escrever o momento angular em relação ao centro de massa, eu preciso, então, escrever o momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q, mais o momento angular de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá? Então, percebam que existe esse termo extra aqui. Tá? O que não tem aqui. Tá? Então, um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que o momento angular em relação a um ponto é igual ao momento angular do centro de massa em relação àquele ponto. Quando você pensar isso, lembra do probleminha do Altair. O probleminha do Altair, no qual o centro de massa é o próprio ponto de giro. Tá? De modo que o centro de massa está parado. Mas se o Altair está girando em torno desse eixo, existe momento angular. O movimento está aí. Então, tem que ter um outro termo. Tá joia? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente introduziu o problema de sistemas de partículas e a gente começou a ver como as leis de conservação se aplicam para um sistema. Tá? A gente definiu o que vem a ser centro de massa e a gente, então, escreveu a conservação de momento linear, de momento angular, em termos dos movimentos do centro de massa. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver sobre conservação de energia no sistema de partículas. Tá bem? Então, a gente vai dar continuidade a esse problema. Tá joia, pessoal? Então, a aula de hoje acaba aqui e eu fico ainda aqui aberto para tirar dúvidas, se você